Morte fake do pai do jogador Lionel Messi, anunciada no programa El Show del Verano, na Argentina, desperta a ira de Javier Milei. Alguns indivíduos acreditam que podem agir simplesmente por segurarem o microfone. Mais uma vez, o libertário parte para cima da imprensa caça-like. Vamos acionar a correspondente Maria Laura Assis, que traz o destaque aqui para a nossa audiência. Maria Laura já está aqui no telão e vai conversar aqui conosco, trazendo mais informações sobre esse caso. Lala Assis, boa tarde, seja muito bem-vinda. Continuo treinando, hein, meu espanhol. Boa tarde, Geisiane, boa tarde a toda a nossa audiência. Como sempre, um prazer trazer as últimas informações aqui da nossa região. Olha, Geise, seu espanhol está cada vez melhor e é por isso que a gente vai trazer aqui essas informações relacionadas ao jogador Messi e principalmente a suposta morte de seu pai, que foi divulgado por vários usuários na internet e depois foi divulgado por uma atriz super conhecida aqui na Argentina, que é a atriz Florencia Penha. Ela participava desse programa de stream ao vivo quando decide comunicar o suposto falecimento aí por parte do pai do jogador argentino. No entanto, depois ela percebe que, na verdade, isso era mentira e ela até tenta aí pedir uma desculpa, mas não termina colando. Mas por que ficou tão viralizada essa situação aqui no país e por que se falou disso, né, o dia inteiro, no dia de ontem, né, em relação a essa suposta morte do jogador argentino? Primeiramente porque o pai dele, sim, está realizando um tratamento médico. No entanto, de acordo com o comunicado da família, ele não está em risco e está sendo acompanhado aí por excelentes médicos em relação à sua saúde. E por outro lado, porque a gente tem que primeiro saber quem é essa Florencia Penha, né? Lembrando que ela é uma das amigas íntimas do ex-presidente Alberto Fernandes. E ela é quem estava na lista de visitantes especiais à casa presidencial de Alberto Fernandes durante a pandemia, quando ele falava a hashtag Fica em Casa. E ela também era uma das que compartilhavam essa ideia de ficar em casa durante a pandemia, só que quando decidiram divulgar a lista dos convidados da casa de Alberto Fernandes, lá estava o nome dela e de outras modelos famosos e também pessoas relacionadas a políticas que realizavam festas ilegais dentro da casa presidencial durante o lockdown. Por isso o nome dela viralizou bastante naquele momento e até mesmo em uma situação onde falaram da família dela e ela culpou a mídia por divulgar informações que são falsas. Resultado, ela terminou aí divulgando uma informação gravíssima em relação à suposta morte de uma pessoa que não deixa de ser nem mais nem menos que o jogador Messi, né, que é uma grande figura internacional e que até agora está aí participando da Copa do Mundo. Mas por outro lado, por que então começou esses boatos, né, por parte de influenciadores, principalmente da esquerda? Lembrando a vocês que quando a Argentina vence a Copa do Mundo, quem governava naquele momento era o presidente Alberto Fernandes. E após vencer a Copa do Mundo, eles decidiram fazer um tour pela cidade de Buenos Aires e o presidente, até naquele momento, né, havia solicitado à seleção argentina que passasse pela Casa Rosada para tirar uma foto com a seleção e tentar utilizar aquele momento como propaganda política, tendo em conta que naquele ano era um ano de eleição eleitoral, onde o candidato dele, o Sérgio Massa, e o Javier Milei estavam competindo pela presidência. E ele achava que com aquilo ele conseguiria melhorar a imagem do kirchnerismo. No entanto, a seleção argentina se recusou em realizar aquela foto e até mesmo em realizar aquela passagem pela Casa Rosada, o que, é claro, não deixou muito contente o Alberto Fernandes, muito menos seus seguidores. Entre eles, essa amiga íntima do Alberto Fernandes, que é essa atriz que terminou realizando, né, esse comentário. Por outro lado, também, já em outros programas atrás, ela já vinha dando seu apoio explícito a, por exemplo, jogadores como o Mbappé, o jogador francês, justamente pelo seu posicionamento político. E ela disse que estava muito orgulhosa do posicionamento político dele, principalmente por ele defender nas eleições legislativas francesas os candidatos da esquerda. Também disse que essa seleção, que durante essa Copa do Mundo ela não estava muito animada, porque ela acreditava que o presidente Javier Milei utilizaria essa Copa como pão e circo, né, como eles chamam aqui. Só que ela não fez menção de quando isso ocorreu durante a presidência de seu ex-amigo Alberto Fernandes.
Maria Laura Assis, eu vou trazer aqui à tela os nossos analistas políticos. Bom, além de ser mentira, né, a famosa fake news, que nada mais é do que uma mentira aí que foi passada para frente, ainda é uma coisa muito cruel, né, você noticiar isso. Bom, o jogador lá concentrado no campeonato, na disputa, e ainda tem que passar por essa crueldade. Doutora Cátia Magalhães, sua pergunta para a nossa querida Maria Laura Assis. Boa tarde, Maria Laura. Olha aí, mais uma dessas atrizes esquerdistas deslumbradas, amiguinhas de líderes esquerdistas, propalando fake news e caçando likes à custa de uma suposta desgraça alheia. Isso teria desagradado muito Javier Milei, que teria ido às redes sociais. E aí eu te pergunto, apesar de ter ido às redes sociais, Javier Milei, como bom libertário que é, não usou, até onde eu saiba, o poder da sua caneta contra essa senhora. Mesmo disseminando notícias mentirosas, notícias falsas, ela teve liberdade para falar. Queria te ouvir sobre isso, Mariela. Exatamente. Boa tarde, doutora Cátia. Bom, lembrando que o maior poder de Javier Milei agora como presidente é justamente cortar os subsídios a esses tipos de artistas, né, que vivem do Estado. Isso foi o que o Javier Milei fez durante seus primeiros 3 anos de gestão, principalmente cortando aí o subsídio do INCA, que é o organismo encarregado, né, de financiar a cultura, principalmente o cinema argentino. Isso é claro que terminou, né, provocando a ira de grande parte dos artistas esquerdistas que atacaram o Javier Milei, inclusive essa senhora, a Florencia Penha, que se considera aí como uma grande representante da esquerda argentina. Então, Javier Milei, apesar de não utilizar a caneta, né, especificamente para realizar nenhum ato contra ela, né, o que não seria democrático, ele simplesmente utiliza a caneta para cortar esse apoio, né, esse subsídio que antes se dava principalmente por parte de governos kirchneristas a essa área, esse setor, né, artístico, que toda a vida viveram, né, financiados por parte do Estado. Mas ele também realizou uma publicação super interessante, né, até ele falou, vocês se metem com o Messi, vocês se metem com todo mundo. Isso é verdade, porque lembrando aqui na Argentina, apesar de ter essa diferença política entre esquerda e direita, o Messi não deixa de ser um ídolo nacional, assim como também toda a seleção argentina. Então o comentário dela terminou provocando também a ira não apenas da direita argentina, como de ambas partes, né? Porque hoje o Messi é considerado como um deus aqui para os argentinos e até mesmo mundialmente falando. E ele sempre teve um perfil muito baixo, a família dele também. A seleção argentina também sempre tentaram não se intrometer muito na política, não falar muito de política, mas é claro que em um contexto ou outro, o Messi termina, né, de certa forma expressando seu posicionamento, como foi recentemente, quando ele tirou a foto com o presidente norte-americano Donald Trump. E são essas ações que terminam aí provocando, né, essa ira por parte da esquerda, que tentam difamar a sua imagem, principalmente em um momento tão importante como é agora a sua última Copa do Mundo. Maria Laura, deixa eu trazer novamente aqui os nossos analistas. Jorge Serrão, sua pergunta para Lala Assis. Lala Assis, foi sensacional a sua explicação sobre como, né, essa amante ou amiga aí do Alberto Fernandes usava o microfone. Agora, né, parece que o Milei tratou dessa questão. Não quero saber como é que ela usava, como é que ela segurava, qual é o negócio concreto. O que pegou é que a moça, no seu comentário, conseguiu desagradar a gregos e a hermanos. Como é que está essa questão política aí na Argentina em relação à Copa do Mundo? A seleção argentina foi a primeira colocada nas eliminatórias. Pelo que ela apresentou no primeiro jogo, é favoritíssima para a conquista da Copa do Mundo. Quem vai usar politicamente uma eventual vitória, uma nova conquista, o bi-mundial direto da Argentina numa Copa do Mundo? O governo Javier Milei ou a oposição peronista, ou ninguém vai usar o futebol politicamente? Qual é a sua impressão? Boa tarde, Serrão. Se a gente vai depender, né, da atual gestão, principalmente de Javier Milei, ele não usa futebol para política, ele nunca utilizou e não acredito que ele vá utilizar no caso se realmente a Argentina aí vence essa Copa do Mundo, que promete muito, né? Até mesmo pelos resultados que a gente teve aí do seu primeiro jogo, onde ela fez 3-0. Mas, por outro lado, a gente sim viu como foi usada pelo governo anterior, tentando apagar a crise econômica que a Argentina vivia em seu momento e até mesmo nessa tentativa, essa jogada de Alberto Fernandes de tentar levar a seleção argentina para a Casa Rosada, que terminou fracassando,
era uma tentativa justamente, como eles chamam aqui, né, do pão e do circo, para tentar apagar todos esses fracassos por parte do ex-governo argentino. Mas também é importante a gente destacar até a atitude dela, né, dessa atriz ao comentar, né, e também como ela terminou querendo jogar a culpa nos produtores do programa, falando que ela só tinha recebido essa informação, mas que ela não era jornalista, né, ela não estava, de certa forma, realizando um trabalho jornalístico e que por isso ela terminou divulgando essa notícia falsa. Ela até depois deu uma série de entrevistas, né, de reportagens, onde ela pediu desculpas à família Messi. É claro que ela também apareceu chorando, né, falando que não era a intenção dela, mas o mais irônico de tudo isso é que em todas as entrevistas que ela concedeu, ela dizia exatamente o mesmo discurso com as mesmas palavras. Ou seja, a gente via como era um livreto que ela já estudou para justamente pedir essas supostas desculpas ao jogador Messi e a toda a sua família. Então a gente vê mais uma vez a hipocrisia da esquerda e como para ele serve uma regra e para os outros não servem a mesma regra. Até porque ela chorava antes, falando que o jornalismo a perseguia e divulgava informações falsas dela, quando foi divulgada a visita dela à residência presidencial, mas ao mesmo tempo agora ela realiza a mesma atitude da qual ela acusava anteriormente.